eu quero começar perguntando, pedindo para vocês falarem um pouco disso. Como vocês, enquanto mulher negra, enquanto mulher indígena, servidoras públicas atuantes no serviço público de Blumenau, como é que vocês se percebem nesse espaço? Como é que vocês entendem a acolhida no espaço público, a execução da política pública? Como é para vocês estar nesse espaço, executando os serviços, muitas vezes também sendo usuária do SUS, por exemplo, né? Como é para vocês? Eu queria que cada uma falasse, então, um pouco da trajetória, dos desafios e da esperança diante de tudo isso, de como nós podemos caminhar, que estratégias nós ainda podemos buscar para tornar essa sociedade mais inclusiva e com menos violência. Fiquem à vontade. Bom, essa ocupação que eu acho bem importante da mulher negra hoje no serviço público de Blumenau, eh, foi um desafio, né, já vinha de um serviço público em Minas Gerais, aonde eu nasci, me criei, e lá eu não sentia tanta dificuldade, porque era uma cidade majoritariamente negra. Então a gente não tinha tanta dificuldade de acessar o serviço, acessar ao concurso e participar do serviço público. Quando eu cheguei em Blumenau, eu percebi que era um serviço mais elitizado, não parecia estar ao meu alcance, né, inúmeras vezes eu falava: "Ah, mas eu sou concurseira, eu estudo, eu vou passar no concurso da prefeitura, eu vou trabalhar no SUS". "Ah, mas tu acha que consegue passar no concurso?". Então a gente já sente A barreira, essa né? barreira ali, o racismo ali, essa dificuldade. Só que isso não me fez desistir, é um serviço ao qual eu acredito que o país, se desenvolve melhor quando tem política pública de qualidade, quando quem está oferecendo esse serviço acredita nisso também. Então, sair do serviço privado e ir para o serviço público, houve alguns questionamentos: "Ah, mas tu passou no concurso? Tu conseguiu passar na prova?". E algumas vezes eu questionava, por quê? Por eu ser negra, eu não tenho condições de passar numa prova? Eu não posso acessar o concurso público, né. Então, uma cidade com racismo, nesse sentido muito velado, né. Você faz uma prova, você passa por um processo, mas às vezes é desacreditado aquele processo que você passou, porque a sua cor te coloca como um impeditivo, Sim. né, a tua condição racial te coloca como impeditivo. E a partir do momento que comecei a acessar, também comecei a participar de coletivos, que eu acho que é bem importante a gente fazer essa ocupação, participar de coletivos, encontrar os nossos pares, porque isso nos fortalece bastante. E consegue nos ajudar no sentido de, aquele dia foi ruim, eu já tive situações de pessoas que falaram: "Ai, mas é você quem vai me atender?". Sim, é o que tem. E aí eu passei a ser bem combativa nesse sentido. É o que tem. Eu acho que eu tenho condições suficientes para fazer isso. E é o que eu vou fazer. Se você não quiser, fique à vontade para acessar outro serviço, mas o que tem aqui é esse. Então, é bem importante. Só que hoje, eu já estou há quase 3 anos no serviço público de Blumenau, hoje eu já encontro um respeito muito grande. Trabalho na SF Tamara, é uma região periférica, existe uma luta muito grande lá, porque são pessoas periféricas, invisibilizadas, então a gente tem vários perfis epidemiológicos ali, então temos pessoas nordestinas, temos um território indígena ao qual a gente atende, mas também temos uma comunidade de uma branquitude muito grande, né, muitos descendentes de alemão, então quando eu cheguei ali, o pessoal ficava meio assim. Hoje não, hoje chega, abraça, leva cuca, leva bolo, porque aprendeu que não é a minha cor que define o que eu faço, e sim como eu executo o meu trabalho. E se eu executo bem, se eu tenho um carinho grande por aquilo que eu faço, isso também torna um respeito. E essa luta do sindicato eu acho bem bacana, porque a partir do momento que reforça que o racismo é crime, que não pode, então a gente tem bandeiras no posto dizendo: "Ó, aqui não pode violência com o servidor público, aqui não pode, LGBTfobia, aqui não pode ter racismo".
Então as pessoas aprenderam a também quando acessa o serviço, a ter respeito por quem está ali trabalhando, né. E é legal ver que hoje eu não sou a única mulher negra que trabalha no posto, então eu tenho uma outra pessoa negra que trabalha no posto também. E o que eu tento fazer com essa pessoa é tentar fortalecer ela e falar para ela: "Olha, você pode falar, você tem uma postura, você tem que ter uma postura, você é uma profissional, você não pode ser desacreditada por isso". Então isso é bem importante, que a partir do momento que a gente começa a ocupar esses espaços, os outros que vêm também se sentem empoderados e à vontade para ocupar esses espaços também. E é uma referência para a comunidade também, né, Ju? Porque, assim, você é uma técnica que está lá, está atuando, uma servidora pública, e que talvez consiga levar para aquelas meninas, meninos daquela localidade, daquele território, que eles também podem ocupar esse espaço de serviço público, Exatamente. como tu trazes, né? Ah, me diziam: "Ah, mas tu fez concurso. Ah, mas tu vai fazer. Será que tu vai passar?", né? E eu acho que entendendo que ocupar esse espaço também é dar essa referência para aquele território, né? Olha, a mulher negra, ela também pode estar nesse espaço do serviço Exatamente. público, prestar concurso, estar ali ofertando um serviço, executando um serviço. Eu acho isso é muito legal, essa referência dentro do território, né? Sim. Rosângela. Bom, dentro do meu território, eu falo muito dentro das minhas discussões, dentro da educação, sobre o território, né. Nós somos o corpo do território, ela é o corpo do território, você é o corpo do território, nós somos o corpo do território. Da onde nós viemos, o nosso corpo do território vem conosco, né. Ela veio da da onde você veio? Minas, De Minas. Minas, e eu vim do Amazonas. Então, meu corpo território vindo do Amazonas até chegar no sul. As minhas experiências vividas, contadas por mãe, por pai, por avós, né? Elas não saíram de mim, elas estão dentro de mim. Elas estão enraizadas dentro desse corpo território, dentro desse corpo território indígena, de uma mulher indígena, chegando em outro estado e município, né? Quando eu cheguei em Blumenau, em 2021, quando eu cheguei com 2 meninas, né. E aí eu chego, me deparo na cidade onde eu não conhecia ninguém. E eu falei: "Eu preciso trabalhar". Quando eu fui, a primeira coisa que eu fui buscar foi o que estava tendo de processo seletivo, concurso, vejo o concurso do município de 2021, vou lá, me inscrevo para professor de arte. E aí eu passo, teve uma atrasaram um pouco ali a chamada, né, demoraram a chamar, isso de 2021, e aí eu fiquei, fui para o município de Gaspar trabalhar também, né, fiz o processo seletivo, e lá no município de Gaspar começa a minha história dentro do processo do Sul, dentro da educação. Lá eu começo a trabalhar como arte educadora, mas quando eu chego lá, eu me deparo, que eu não vejo eles falarem sobre os povos indígenas, sobre os povos originários, era uma coisa que não se falava e que só se falava das partes, italianas, europeias, alemão, e aí a gente não tinha essa questão dos povos. E aí aquilo ficou encucada, e aí eu ali dentro daquele território, porque era um território da educação que eu falo que, o nosso território da educação é nosso, né, a gente constrói ele com aquelas crianças. E aí eu tive a ideia de fazer atividades voltada para os povos indígenas, dentro da escola, que foi na escola Angélica, né, lá em Gaspar, e comecei a trabalhar a temática indígena e trouxe, na época, a cerâmica marajoara, para falar sobre essa questão da cerâmica. E aí eu fiquei me perguntando, e toda hora as pessoas ficam: "Você é indígena? Você é indígena? Você é indígena?", pergunta toda hora se eu era indígena. E aí eu fiquei pensativa, eu falo que a minha construção da tomada do território de uma mulher indígena é bem engraçado, porque quando eu estava na Amazonas, eu não me reconhecia essa mulher indígena.
porque lá, como ela fala, no território dela, ela é igual aos outros, porque na Amazônia, quando tu vai, todo mundo tem os olhos puxados, nós somos pardos, nós somos tipo como se fosse no Japão. As características, né, Características todas iguais, assim. Então a gente não tinha esse questionamento. Então, quando eu saio de lá, eu tomo essa pancada desse questionamento. Aí eu comecei a construir todo o meu processo. Eu volto para a Amazônia de novo. Você retornou para a Amazônia. Retornei na Amazônia para a construção dessa retomada do meu território indígena, que era eu, como uma mulher indígena, empoderada como uma mulher indígena. Fui até minha mãe, fui até meu pai, busquei a minha ancestralidade, eu disse, mulher, vem cá. Para minha mãe, eu sou indígena, eu sou indígena. Ó, minha filha, você é indígena, nós somos indígenas, mas quando nós saímos do nosso território e vemos para o território das áreas ribeirinhas, é construído o processo ribeirinho e é apagado o processo indígena. Então, você não passa a se reconhecer como uma pessoa indígena, você passa a se conhecer como uma mulher parda da cidade, porque você precisa se encaixar dentro do território novo que você está. Então, foi todo um processo. Eu me conhecer como uma mulher parda, eu não queria me conhecer como uma mulher indígena, porque eu achava melhor se reconhecer como uma mulher parda, porque eu sofria menos questionamentos para eu estar e ser aceita naquele ambiente, mas quando eu chego em Blumenau, eu senti a necessidade de fazer essa retomada como essa mulher indígena, de força, né? E levar isso para frente, para dentro das escolas, porque quando eu cheguei nas escolas, eu vi o racismo estrutural muito grande.